E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos mais uma vez juntos para estudar um pouquinho mais sobre a Lei Complementar número 15 de 1980. Hoje eu separei dois artigos que vão tratar sobre o Procurador-Geral do Estado. Bom, você que vai prestar o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio, nós também lançamos um curso de 200 questões comentadas e inéditas sobre toda a legislação que permeia a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser importante para a sua prova. São 18 aulas, né? Esse curso de 200 questões, e já está disponível o curso pelo site www.eleitoralcombruno.com.br. Hoje nós vamos abordar dois artigos, que é o artigo 5º e o 6º. Já antecipo para vocês que o artigo 6º ele vai trazer para nós as competências do Procurador-Geral do Estado. São muitas competências, né? É claro que nós vamos fazer uma leitura dessas competências e eu vou assinalar para vocês aquelas que são mais relevantes para a prova, aquelas que a gente precisa ter um olhar maior, tá? E mais delicado também. O artigo 5º ele fala sobre a escolha do Procurador-Geral do Estado. Então, a primeira observação que nós temos é que esse procurador ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, que é o próprio governador. Essa nomeação vai ocorrer dentre integrantes das duas classes finais da carreira, então não são de todas as classes, são das duas classes finais. Deverá ser maior de 35 anos de idade e com mais de 10 anos de carreira e vai integrar o secretariado estadual. Então, o Procurador-Geral do Estado integra o secretariado estadual. E não se esqueça que ele é nomeado pelo próprio governador do estado e não pelo presidente da República, tá bom? Bem, agora nós vamos às competências. Já antecipo que são mais de 50 competências. Nós vamos aqui, a maioria delas, fazer uma leitura. Não tem como, né? Muitos aqui é muito decoreba, as questões quando cobram é mero decoreba. Mas eu vou fazer um asterisco para aquela competência que eu vejo como mais importante de cada bloquinho que nós tratarmos. Vamos lá então. Primeira, chefiar a Procuradoria-Geral do Estado é óbvio, não é? E o sistema jurídico do Estado. Bom, se já é procurador-geral, claro que vai chefiar tanto a Procuradoria quanto o sistema jurídico estatal. 2. Superintender e coordenar as atividades da Procuradoria-Geral, orientando-lhe a atuação. Se é o Procurador-Geral do Estado, é claro que nós vamos ter uma coordenação visando orientação à Procuradoria-Geral como órgão como um todo. Despachar diretamente com o governador, veja, ele é nomeado pelo governador e ele trata diretamente com o governador. Baixar resoluções, expedir instruções. Desse bloquinho, então, o que eu acho que é mais relevante para nós? Essa primeira, a chefia da Procuradoria-Geral e do sistema jurídico do Estado. O examinador pode colocar o sistema jurídico do Estado, o aluno não lembrar e achar que não é competência do Procurador-Geral, certo? 5. Celebrar todas as espécies de contratação, inclusive contratos de gestão. 6. Prover os cargos iniciais da carreira. Sobre esses contratos de gestão, galera, você pode observar a própria Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 8º, ele trata sobre esses contratos de gestão. 6. Prover os cargos iniciais da carreira, promover, exonerar, aposentar, bem como praticar todo e qualquer ato que importe em provimento ou vacância dos cargos da carreira de procurador do Estado, dos cargos em comissão e do quadro de apoio da estrutura da Procuradoria-Geral. Certo? 7. Propor demissão ou cassação de aposentadoria de procurador do Estado. Vou colocar esta como importante porque o examinador ele pode colocar para você que a demissão ou cassação de aposentadoria de outro integrante que não seja o procurador. 8.
apresentar ao governador, no início de cada exercício, um relatório das atividades da Procuradoria-Geral durante o ano anterior, sugerindo medidas legislativas e providências adequadas ao seu aperfeiçoamento. Então veja aqui que o procurador ele vai fornecer sugestões para que a Procuradoria ela se desenvolva, esteja sempre em pleno desenvolvimento. 9. Convocar as eleições do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, regulamentando-as. 10. Convocar e presidir as reuniões do Conselho da Procuradoria-Geral e editar o seu regimento interno e suas normas de procedimento. 11. Promover a abertura de concurso público para a carreira de Procurador do Estado. E 12. Dar posse aos nomeados para cargos efetivos da carreira de Procurador do Estado e para os da carreiras do quadro de apoio da Procuradoria-Geral do Estado, bem como aos nomeados em comissão para cargos da Procuradoria-Geral do Estado e para os cargos de exercício privativo por Procurador do Estado. Perceba, então, que aqui nós temos como mais relevante a promoção de abertura de concurso público para a carreira de procurador. Então, aqui nós vamos assinalar esta competência do inciso 11. Continuando. Adir procuradores do Estado ao gabinete para o desempenho de atribuições específicas no interesse do Estado. O que seria adir aqui? Adir é acompanhar, ficar junto, não é? Ficar ao lado. Então, o Procurador-Geral do Estado ele está sempre ali adindo aos procuradores do Estado, ao gabinete, para o desempenho de atribuições específicas. Fazer publicar semestralmente, até 31 de janeiro a 31 de julho, a lista de antiguidade dos procuradores. Conceder férias e licenças aos procuradores do Estado. Deferir benefícios ou vantagens concedidas por lei aos procuradores. Determinar sindicância e instauração de processo administrativo disciplinar. Aqui eu quero marcar duas competências. A da publicação semestral, da lista de antiguidade, e também da determinação de sindicância e de instauração de processo administrativo disciplinar. Ok? 18. Aplicar penas disciplinares aos procuradores. Então, veja, além de determinar sindicância e instauração de PAD, o procurador também ele aplica penas disciplinares aos procuradores. 19. Determinar exames de sanidade para verificação de incapacidade física ou mental dos procuradores. 20. Expedir atos de lotação, de remoção e designação dos procuradores do Estado. 21. Dirimir conflitos e dúvidas de atribuições entre órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, ouvindo o Conselho da Procuradoria-Geral se julgar conveniente. Aqui, nós não simplesmente marcaremos um asterisco, não. Eu vou colocar até com marca-texto, porque essa competência ela é fundamental. Gente, resolver conflitos de atribuições entre órgãos da própria Procuradoria cabe ao Procurador-Geral do Estado. E sempre ouvindo quem? Ouvindo o Conselho da Procuradoria-Geral, tá bom? 22. Requisitar dos órgãos da administração pública documentos, exames, diligências e ainda esclarecimentos necessários à atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Tá? 23. Tomar iniciativa referente à matéria de competência da Procuradoria-Geral. 24. Avocar. O que significa avocar? Trazer para si, ou seja, o procurador traz para ele mesmo encargo de qualquer procurador, podendo atribuí-lo a outro e também designar qualquer procurador do Estado, ainda que se encontre no exercício de funções de cargo de chefia de assessoria jurídica, de secretaria de Estado, para a execução de um trabalho específico, independentemente de sua lotação. 25. Solicitar ao governador que confira caráter normativo e a parecer emitido pela Procuradoria-Geral, vinculando a administração pública direta e indireta, inclusive fundações, ao entendimento estabelecido. Então, eu solicito ao governador que confira caráter normativo
há um parecer emitido pela Procuradoria-Geral. Então, veja, a Procuradoria emite um parecer e solicita ao governador que aquele parecer ele tenha um caráter normativo. Tá? 26. Atribuir também normatividade no âmbito do sistema jurídico a pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral, comunicando sua iniciativa ao governador, receber as citações iniciais ou comunicações referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados contra o Estado ou nos quais deva intervir a Procuradoria-Geral. 28. Visar os pareceres emitidos pelos procuradores do Estado, visar no sentido aqui de assinar. 29. Encaminhar ao governador para deliberação os expedientes de cumprimento ou de extensão de decisão judicial. Dessas competências aqui, a que eu vejo mais relevante é a 28, visar os pareceres emitidos por procuradores. 30. Determinar a propositura de ações que entender necessárias à defesa e ao resguardo dos interesses do Estado. 31. Autorizar o parcelamento de créditos não tributários decorrentes de decisão judicial ou objeto de ação judicial em curso ou a ser proposta dentro dos limites fixados pelo governador. 32. Fixar a área de atuação de cada procuradoria regional, indicando as comarcas nela compreendidas. Presidir a elaboração da proposta orçamentária da Procuradoria-Geral, autorizar despesas e ordenar empenhos. Então, veja, dentre essas 4 competências, vamos aqui ter mais atenção à questão da fixação da área de atuação de cada Procuradoria Regional, tá? Indicando ali as comarcas nela compreendidas. 34. Determinar a realização de licitações, dispensar essas licitações, aprová-las, anulá-las. 35. Aprovar laudos de avaliação e minutas de escrituras, de termos de contratos e convênios e outros instrumentos jurídicos. 36. Indicar, quando solicitado, procuradores do Estado a serem nomeados para os cargos de chefia das assessorias jurídicas, das secretarias de Estado e para os cargos de direção dos órgãos jurídicos das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já houve uma questão que caiu essa competência 34, da questão de determinar a realização de licitações, tá? Vamos lá, agora nós saímos da 36. 37. Indicar ou designar os procuradores para integrar os órgãos que devam contar com representantes da Procuradoria-Geral. 38. Designar, quando necessário, substitutos eventuais dos que exercem cargos em comissão ou função gratificada. 39. Arbitrar, na forma do que dispuser a legislação, as vantagens devidas aos procuradores e servidores lotados na Procuradoria-Geral do Estado. Bom, destas 3 que nós observamos aqui, não vejo nenhuma como importante e relevante para você assinalar, não. Agora nós vamos sair da 39 para a 40. Baixar o regimento interno da Procuradoria-Geral e do seu conselho. Baixar o ato regulamentar do estágio confirmatório. Esse estágio confirmatório, depois nós vamos estudar que esse estágio tem alguns probleminhas aqui, mas por enquanto eu não quero falar sobre ele. Ouvir do Conselho da Procuradoria-Geral. Fixar o índice de pontos correspondente à gratificação de produtividade a serventuários da Justiça. Aqui o mais relevante é a questão do regimento interno, né? O próprio Procurador-Geral do Estado baixa o regimento interno. 43. Designar a comissão organizadora dos concursos para ingresso na carreira de Procurador do Estado e aprovar a composição das bancas examinadoras, bem como as condições necessárias à inscrição de candidatos, mediante prévia aprovação do Conselho da Procuradoria-Geral. Essa é importante, tá? A questão da organização, designando a comissão que vai organizar os concursos para ingresso na carreira de Procurador do Estado. Autorizar a suspensão do processo. Autorizar ainda a não propositura ou a desistência de medida judicial, a dispensa de interposição de recursos judiciais cabíveis,
A não execução de julgados quando a iniciativa for infrutífera. Que mais? Decidir todos os processos relativos ao interesse da Procuradoria-Geral, inclusive os referentes a direitos e deveres dos procuradores do Estado e servidores da Procuradoria-Geral. Delegar, através de resolução, atribuições a seus subordinados, autorizando expressamente sua subdelegação quando for o caso. Ainda nós temos promover a representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual e oficiar nas demais representações. Dispor por ato próprio e celebrar na forma de lei contratos de gestão. Designar ou autorizar procurador do Estado com ou sem prejuízo de suas funções e na forma estabelecida em resolução própria para a realização de atividades de pesquisa ou de cursos perante a Escola Superior de Advocacia Pública. 51. Promover a abertura de concurso público para as carreiras do quadro de apoio da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado. Certo? Olha, confesso, são muitas competências, é muita leitura, não tem como a gente fugir disso, né? Mas nós não podemos deixar de ler essas competências, porque pode ser objeto de prova sim, tá bom? No nosso curso de questões, a gente trata de muitas questões sobre competências, justamente objetivando que você melhore, que alcance um resultado satisfatório. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo, mande para nós, para o e-mail cursosbrunooliveira@gmail.com, tá bom? Curta o vídeo, incentiva aqui o professor a publicar ainda mais vídeos gratuitos para vocês e até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.